Pessoal, boa noite. Iniciamos aí a nossa gravação. Ano passado, nós terminamos a nossa aula falando da crise do antropocentrismo, de como ele, a partir dessa crise, passou a conviver com o que o Cortella chama aqui de uma sombra, né, uma outra imagem a lhe fazer sombra, né? Ele disse ali, isso foi a última coisa que a gente viu, que ao lado dessa autoimagem prepotente do antropocentrismo, o homem no centro da criação, aquela coisa toda, sempre houve a sua sombra, né, a dúvida. Eu havia dito que, na verdade, essa sombra nem sempre surgiu. Ela, na verdade, ela surge nesse momento de crise. E, vejam, ele está, desde o começo, chamando a ciência aí para entrar nesse balaio e mostrar o que ela tem a nos dizer, né, a respeito do nosso assunto. E aqui, nesse momento, ele está mostrando como que as ciências, elas, ao invés, né, de nos auxiliar a responder aquelas perguntas, né, colocaram um pé na janta das respostas que nós tínhamos, a resposta que era a do antropocentrismo. Eu havia dito que não foi só a ciência, né? Eu havia lembrado a redescoberta dos textos antigos, né, especialmente dos céticos gregos, e que bombaram, né, na época, não foi à toa, porque também houve a descoberta das Américas, ou seja, havia outro mundo para além do que se conhecia como, né, a totalidade do mundo até então, sem contar, né, que isso aí pressupõe o entendimento de que a Terra não era, né, chata, não era plana, né, mas que, pelo contrário, era possível chegar na Índia, né, por meio do Atlântico. Né? Afinal, como que os portugueses teriam conseguido convencer os financiadores, né, a bancar aquelas naus e tudo e tal, se já não houvesse, né, mais ou menos uma certeza de que, né, navegando um pouquinho em direção ao Atlântico, não se chegaria à borda da Terra e se desabaria no nada. Né? E também, nessa época, nós temos a cisão na Igreja, né, com o surgimento do protestantismo. Sem falar que, lá para os finais da Idade Média, a matança dos gatos no cio produziu um crescimento populacional dos ratos e, com isso, a peste negra, né? Onde 1/3 da população europeia desapareceu em condições horríveis. Aquilo, sim, foi uma crise sanitária, uma crise funerária e tal, como acho que nunca se viu igual e por enquanto, né, ainda não se verá. Claro, depender aí do coronavírus e do que os governantes fazem a respeito, passaria. Bom, mas isso não vem ao caso. Né? E na ciência, a partir dessa descoberta dos escritos antigos, o chamado Renascimento, né, nós tivemos ali o Copérnico, o Galileu, o Francis Bacon, que ele não cita, né? Tivemos o Shakespeare, que escreve tragédias, assim como havia os dramaturgos gregos, né? Sófocles e outros mais. Sófocles é o autor do Édipo Rei, com uma diferença que vale a pena só rapidinho chamar a atenção, é que o Shakespeare, ele reflete, né, a modernidade, naturalmente, assim como os autores antigos refletem um modo de vida da antiguidade, e a diferença é notável. Os antigos não são irônicos, os antigos não querem dizer coisa alguma, eles dizem. No Shakespeare, ao contrário, além, né, da ironia, a ambiguidade, né, aquela coisa de ser ou não ser, etc., né, há também uma outra coisa que é interessante notar: a emergência trágica da individualidade, né,
na forma de vida moderna que então se instaurava. Romeu e Julieta. Né? Romeu e Julieta se voltam contra a coletividade que oprime os indivíduos, e aqui no caso trata-se das famílias, né? Os dois se voltam contra as próprias famílias porque eles se recusam, né, a um casamento arranjado, eles querem viver, né, aquele amor que eles sentem um pelo outro, e, bom, isso aí no final a coletividade esmaga eles. Interessante porque a individualidade na modernidade, ou seja, na forma de vida burguesa, mercantil, capitalista, ela é uma promessa. Né? Há uma, digamos assim, janelinha que se abre no indivíduo, dizendo que você pode ser quem você quiser. Né? Só que querer não é poder, sobre o qual nós, mais para frente, voltamos a falar. Tá? Então, aí ele vem aqui falar do Darwin, aquele que até hoje está no inferno, não foi perdoado. Galileu, a igreja perdoou, o Darwin. Né? O que é interessante notar que o Darwin era profundamente religioso e, por muito, ele ficou em dúvida se publicava a pesquisa dele, A Origem das Espécies, porque aquilo afrontava as crenças pessoais dele. Né? Mas, em nome, né, do saber, da ciência, ele, digamos assim, sacrificou as suas próprias convicções. É um mártir, né, da ciência. E isso para ele, até hoje, ser sacaneado, falando aí, se diz que ele nos identificou aos macacos, e não é bem assim, né, a coisa. Sobre qual nós vamos falar já já. Bom, e depois o Cortella fala do Freud, que era um médico. Né? O Freud pesquisava casos de histeria e diversos outros traumas que aparentemente não tinham nenhuma relação neurológica. Né? Era essa a pesquisa dele. E na medida em que ele não percebe, né, essa materialidade, né, desses sintomas, é que ele passa a supor a existência do inconsciente, isso que aqui o Cortella chama de um porão desconhecido em nós. E a suspeita de termos uma alma livre a nos dirigir, que é puro Descartes. Descartes inaugura a filosofia moderna, o pensamento moderno, afirmando, entre outras coisas, que é mais fácil conhecer a alma do que o corpo, na medida em que o que em nós conhece é a alma, né? Ou seja, a subjetividade, a mente. Né? Então, nada mais transparente a mente do que ela mesma, assim ele supunha. E está aí o Freud colocando esse pé na janta, lembrando para o Descartes o seguinte: bom, e o que explica os sonhos? O que explica a histeria, a neurose? O que explica o ato falho? Né? Parece que tem alguma coisa na mente que escapa à consciência. Né? E que, quando emerge, nos coloca, por vezes, em uma situação de surpresa ou até mesmo de constrangimento. Né? Que é o caso do ato falho, normalmente. Bom, então, com isso aí, o Cortella está mostrando como que aquela resposta, né, do homem no centro da criação, né, Deus, a alma no centro do homem, Deus no centro da alma, aquela coisa toda cristalina, né, toda triunfal, né, na verdade, não conseguiu resistir. Não só a isso que a ciência vinha desenvolvendo, mas aquilo que é, digamos, o background desse desenvolvimento científico, que é aquele cenário todo que eu coloquei aqui brevemente para vocês. Né? É o que de fato acontecia, né, na realidade, de modo que a ciência caminha, né, em direção a esse rompimento com a religião. Né? Bom, então surge a tal sombra. Para que tudo isso? Né? Para que toda
né? Para que tudo? No final das contas, a questão sobre o sentido da vida, ela fatalmente se amplia para a questão do sentido da existência de tudo. Né? Por que existe, né, a natureza? Por que surgiu? Qual é a razão de haver e de ser assim? E de cá estarmos nós, e porque logo a mim coube ser eu, e por aí vai. Bom, aqui, adiantando um pouquinho as cenas dos próximos capítulos, nós vamos concluir o seguinte. De fato, não há razão, não há sentido algum para que as coisas existam. E por quê? Porque razão é um produto de um certo ser que existe em meio à natureza. Né? É produto da atividade desse determinado ser, que é o ser que, né, pensa de forma reflexiva. Né? É esse que coloca a questão do porquê. Né? Então, a razão, né, das coisas existirem, ela só pode ser uma razão, digamos assim, posterior à própria existência. Não há uma razão anterior que exista antes daquilo que existe, não é? Porque senão a gente teria que dizer, eis aí, né, a existência, né, anterior, né, da razão, do motivo para aquilo tudo que existe. Não é possível. Né? Ou seja, a questão da existência é uma questão, digamos, de fronteira. Né? Antes da existência, nada existe. Muito menos poderia haver razão. Portanto, perguntar pela razão daquilo que existe, perguntar pelo nada. Mas tudo bem, vamos lá seguir. O Cortella, a partir desse momento, vai adentrar, vai começar a se embrenhar no existencialismo, né? Que são... O existencialismo é, digamos assim, um conjunto de teorias filosóficas, digamos assim, né? de elaborações filosóficas surgidas ali no finalzinho do 18, mais para o 19, e que no século 20, especialmente após as guerras, né, ganha muita força. Né? O existencialismo é caracterizado justamente por colocar essas questões, né, no centro da filosofia. E, em alguns casos, ela vai dizer que não é possível haver sentido. E é aí que nós vamos discordar, ainda bem que o Cortella também vai discordar disso. Né? Tudo bem, não há sentido em estar aqui, vivo. Mas uma vez que estamos aqui vivos, é preciso que a gente produza algum sentido. E é isso que nós fazemos. Né? De fato, se me perguntarem qual o sentido de você estar aí, o sentido de eu estar aqui é tudo aquilo que eu faço, é tudo aquilo que eu, né, cultivo, né? São as amizades, são os amores, são, né, os nossos prazeres, alegrias, etc. E isso dá sentido à nossa vida. Né? Nos permitir desenvolver, né, nossos potenciais. Há sentido nisso, afinal nós estamos aqui, né, vamos fazer alguma coisa disso. E, é claro, não pode, suponho, haver maior sentido para a nossa vida do que humanizar não apenas a nós mesmos enquanto indivíduos, mas a tudo isso que é ao nosso redor nos permite ou não cultivar nossa individualidade. Né? Na medida em que não permite, é preciso mudar o meio ambiente. Afinal, ao contrário dos animais, nós não somos simplesmente determinados pelo meio ambiente, somos, mas nós também determinamos esse meio ambiente. E convenhamos, ele não anda muito humano. Não é? Bom, vamos lá. Vamos ver o que o Cortella vai dizer aí para a gente. Então, temos vida e, por isso mesmo, deixamos de tê-la. Pelo menos na forma como a entendemos.
Eu não sei porque que o cara especula uma outra forma de entender, né? Se essa é a que nós entendemos, não é mesmo? Por outro lado, uma coisa interessante é você virar para os biólogos e perguntar: escuta, o senhor biólogo, o que é vida? Aí você vai ver o cientista da vida em enrascada. Cada um tentando responder de alguma forma interessante. Mas vamos lá. A consciência da vida também transporta a da precariedade da vida, nem sempre, né? E da transitoriedade da existência humana. Ok. Todos os seres vivos, por nós conhecidos, percebem, né? Na juventude ninguém está muito ocupado em se tornar consciente dessas coisas, né? Exceto, óbvio, se a criança ali sofre algum acidente e ela vai ter alguma bela consciência da precariedade, né? Da transitoriedade da existência, eventualmente, se o irmãozinho tem má sorte, pior do que a dele, sei lá, aí pode ser. Mas fora esses casos, acidentes, assim, etc., as crianças, não é um milagre que a gente consiga chegar à adolescência e depois à vida adulta, sendo a infância, pré-adolescência, adolescência, toda aquele festival de riscos, né, perigos que a gente vive com maior alegria, aqueles joelhos ralados e taca mertiolate, pai, tudo. Enfim, todos os seres vivos morrem. É provável que seja um humano único que sabe que vai morrer. Esse fato não nos agrada muito, procuramos afastá-lo, ao menos simbolicamente, por intermédio da arte, religião, da linguagem. De fato, a mitologia e a religião, né, se erguem, né, sobre ou ao redor desse medo, desse evento desagradável da morte, né, do não saber o que vem lá. Né? E também, claro, se afinal nós vamos morrer, é preciso, né, que haja uma vida depois da morte para que toda essa construção aqui não simplesmente termine em nada. Né? Bom, na verdade, eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo da forma como que vai ser. Né? O que me preocupa é quem vai pagar o enterro. Né? Isso sim. E o que vai ser de tudo isso que fomos? Memória. Né? Que os outros cultivem essa memória. Ué. O que é a história, afinal? O que é a cultura? Né? Se não, exatamente isso. Quanto ao eu aqui, é o de menos. Vamos lá. Afinal, o que é para nós vida? De forma objetiva, sem edulcorar, é o nome que damos ao intervalo de tempo entre nascer e morrer. Ah, que rapaz mais danadinho esse cotela. Né? Então, vida é isso. O intervalo entre nascer e morrer. Não nos disse muita coisa. Bom, se o grande Guimarães Rosa dizia que viver é muito perigoso, nascer também o é, morrer nem se fala. Morrer é o problema da morte, é a forma como vai ser. Isso sim, né? Algo digno de algum temor. Isso aí deu um bafafá enorme, aí uns 2 anos atrás, quando eu dei aula numa turma de física, porque eu disse que essa questão é a questão que todo suicida deve levar em consideração. Não é? Você não vai querer ser mal sucedido e pior, né? Deixar a sua situação ainda mais desgraçada que antes. E isso, no entanto, é comum de acontecer. Né? Então, suicidar é muito perigoso. Aí alguém lá entendeu que eu, de algum modo, estava incitando os alunos ao suicídio. É foda. É preciso ter um pouco, às vezes, de cuidado, porque, às vezes, a gente não responde simplesmente pelo que diz, mas pelo que os outros não entendem do que a gente diz. Especialmente no caso dos professores. E vamos lá. Imagine-se, menos 9 meses no útero,
O meio é um líquido agradável, balançando tranquilo, penumbra, sem ruído, sem necessidade de esforço respiratório e alimentação. De repente, o líquido esvai, o continente se contrai, saímos para um ambiente com luz, temperatura que nos atinge, pressão do contato sobre nós, carecemos de respirar de um modo novo, ou melhor, carecemos de respirar finalmente, abrindo à força os pulmões. Fazemos então a primeira ação externa ao útero, inspiração, sendo que a última será a expiração, aquilo que os médicos chamam de estertor da morte. Isso é interessante. Tem um filme do Champagne, agora eu não estou lembrado, é bom, ele que atua no filme, chama 33 gramas, eu acho, sobre o que seria o peso da alma. Né? Quando o sujeito morre, ele supostamente se tornaria 33 gramas mais leve, porque a alma, né, uma vez que se esvai, leva o peso dela. Eu não sei como medir isso, né? Você chega no moribundo lá, você está morrendo, velho, então faz favor, sobe aqui na balança. Pode morrer agora? Ah, olha, é verdade, 33 gramas a menos, olha aí. Bom, e aqui vem uma coisa interessante sobre isso. A inspiração e a expiração. A palavra animal, que também nos designa, embora resistamos aí, compartilha sua raiz com alma, ânimo, né? O animal, ele é dotado de uma capacidade de animação. Ele é animado, ele se movimenta. Ambas derivadas do latim, anima, princípio vital, né? Que movimenta. Por sua vez, o conceito ânima encontra seu correlato no grego arcaico pneuma, ar, respiração, espírito. Né? Pulmão, né? Pneumotórax. Antecessor da ideia de psique. Isso valeria a pena pesquisar. Né? A relação entre pneuma e psique. Psique, alma, né? Subjetividade, mente. Essa conexão alma-ar é bastante recorrente desde a antiguidade. Por exemplo, no Gênesis, está dito: o Senhor Deus formou o homem do pó do solo e insuflou nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Né? Quer dizer, aquela ideia de que a alma é o ar que a gente tem no pulmão, e essa alma está aí se movendo para dentro, para fora, à medida em que respiramos, inspiramos, expiramos. E é daí, aliás, que vem aquele ritual de se dizer saúde para quem espirra, porque acreditava-se que no espirro a alma estaria fugindo do corpo. Então você lança a palavra mágica, né? Mítica, saúde, que intervém nessa realidade aí, de modo a não permitir a alma fugir. Lógico, quando nós hoje, né, falamos para alguém que espirra saúde, nem passa pela nossa cabeça, né, todo esse histórico, esse passado, essa magia, essa ritualística da coisa. É como se fosse apenas uma espécie de um voto, né, de uma consideração pela pessoa. Parece que é das piores coisas que ameaçam a nossa saúde. Né? E ele entra ainda mais fundo na brincadeira existencialista e vai dizer de uma certa nostalgia do conforto uterino que leva aos que se sentem deprimidos e melancólicos ou aos abandonados a se deitarem em posição fetal, encolhidos, com os joelhos em direção ao peito, querendo retornar. Bom, não sei se vocês já estiveram deprimidos, melancólicos ou abandonados, né? Acho que não é algo incomum. No meu caso, nessas situações, nunca me ocorreu nenhuma nostalgia do conforto uterino ou ficar encolhido com o joelho em direção ao peito, querendo retornar ao útero. Que ideia maluca é essa, hein? Caramba, vamos lá. Há veredas nesse grande sertão,
citando Guimarães de novo. Vejamos ainda que, ludicamente, alguns indicadores técnicos oferecidos pela racionalidade mais sequiosa, lá vem ele chamar a ciência aí de novo, né, para abrir veredas. Vamos ver se elas abrem. Há 35 mil anos nos tornamos espécie planetária dominante, sem outros rivais que nos ameaçassem o domínio, exceto outros humanos, a ponto de atualmente termos capacidade para aniquilar a vida na Terra. Me põe fora disso, eu não sou proprietário de latifúndio, banco, não elejo presidente, nem financio a indústria bélica. Há 12 mil anos chegamos a 3 milhões de indivíduos. Desde então, estamos próximos de aumentar em 2.000 vezes esse número. Isso aí é uma determinação específica da atual quadra histórica em que a gente vive, o que talvez valesse a pena citar, mas vamos deixar isso para depois. O tempo médio de vida humana individual no planeta é hoje de 60 anos. Eu havia dito para vocês que esse texto é do milênio passado, não é? Esse tempo médio de vida humana hoje já é um pouco maior que isso, não é? Bom, cada um de nós diariamente alimenta-se e gera 10ª proporção relativa de 1 quilo de consumo para 1 quilo de resíduos rejeitados. Eu não sei se é bem por aí, porque aquilo que nós consumimos, de algum modo, se torna o que somos, o nosso corpo, né? Então, não, essa barriga toda aqui é justamente tudo aquilo que, né, foi consumido e não foi rejeitado. Beleza. Cortella não é um nutricionista. Vamos lá. Assim, a espécie consome a cada dia 5,5 milhões de toneladas, rejeita o equivalente ao qual é preciso dar um destino. Bom, na verdade, já se dá um destino, né? Basta conferir as praias ali na África. Bom, ao longo de sua existência, um ser humano ingere quase 22 toneladas de outras formas de vida, sem contar utilizadas para finalidades não alimentares. Ok. Nessa duração, 60 anos, em linhas gerais, os primeiros 20 são dedicados à montagem das estruturas psíquicas, comunicacionais, biológicas, reprodutivas, de aprendizagem e trabalho, ou seja, sociais. Os 20 seguintes ao aproveitamento concentrado destas na geração e cuidado de outros humanos e na produção de meios de sobrevivência, ou seja, trabalho. É trabalho assalariado, que é pior. Nos derradeiros 20 anos se inicia a desmontagem, falha nas estruturas consolidadas, diminuição da intensidade e eficácia da ação, até a falência final de cada conjunto orgânico. Hoje, com o trabalho precarizado, a coisa tende a mudar para pior. Para complicar, precisamos ao menos de 1/3 das horas diárias de sono, mais 1/3 em condições para manter o corpo vivo, ou seja, é trabalhar lá. Acumulando-se 20 anos dormindo, mais 20 trabalhando. Quem inventou esse negócio de trabalho não tinha mais o que fazer. Mas então, ao final, independente de local e época de nascimento, condição socioeconômica, nível de escolaridade, propriedades acumuladas, status na comunidade, morremos. Bom, mas dependendo da condição socioeconômica, não tem 20 anos trabalhando, né? Ou tem mais de 20. Enfim. O fato é que morre. Aquela historinha de que, na hora de comer a grama pela raiz, né, o rico e o pobre se tornam iguais. Grande coisa. Né? O que interessa é a vida e não a morte. Cruel ou não? Não. Colocado dessa forma, sem dúvida, não sei porquê. Tá. Não é estranho que muitas vezes nos sintamos perdidos com uma sensação de angústia e abandono universal. Para que tudo? Para depois acabar? Bom, isso aí, né? Ele está colocando assim de forma bastante breve, né, o que é, digamos assim, o espírito, né, do pensamento existencialista. E aí ele cita o Albert Camus, olha lá, que é um dos principais, prêmio Nobel. Dedicou sua obra a pensar o absurdo da condição humana. Olha, é foda. É impossível não lembrar o seguinte. Ele ficava lá pensando o absurdo da condição humana num café parisiense. Não é? Escreveu na introdução do seu Homem Revoltado: o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Aparentemente, isso é uma resposta, né, à nossa pergunta: o que é o homem? Mas a questão aqui é:
O homem se recusa a ser o que é. Mas o que ele é? Como assim ele se recusa a ser o que é? Então ele já sabe o que é? Para ele poder se recusar? Ou ele faz isso inconscientemente? Não sei. Então, bom, o fato aqui é a conclusão. Qual o sentido de existirmos? O que observamos vendo tudo isso? Que não há um sentido pronto, nem único que nos tenha sido entregue de antemão. Nem a nossa existência, nem a existência de coisa alguma. Né? Aí, lá embaixo, essas últimas palavras desse nosso tópico. Somos, antes de mais nada, construtores de sentido, porque fundamentalmente isso aqui é que é interessante. Somos construtores de nós mesmos a partir de uma evolução natural, que é o que nós vamos ver na aula que vem, com esse próximo tópico, um passeio pelas nossas origens. Muito agradecido pela presença de vocês. Bom, que estejamos todos aí mais uma vez, a viagem continua, não é? Um ótimo ano novo para todos nós. Muito obrigado. Vamos encerrar aqui a nossa gravação e até segunda-feira que vem.